Olha, nos Estados Unidos a temporada de balanços começou melhor do que esperado. Lá também tem os hards, aqueles pessimistas que acham que o apocalipse vai acontecer, que o mundo vai acabar. Então os hards piram o cabeção, batem a cabeça na parede quando tem boas notícias. O fato é que isso acabou animando Wall Street, né? A temporada de balanços veio melhor. Mais de 77% dos resultados financeiros do primeiro trimestre divulgados até agora tiveram resultados acima do previstos. E os analistas estão revendo suas projeções. Por que vieram acima do previsto? Porque os analistas estavam todos depressivos, deprimidos, pessimistas, acreditando no fim do mundo, e aí os números vieram melhores, óbvio, do que o quadro que eles estimavam, né? É início ainda da temporada de balanço nos Estados Unidos, mas os resultados até agora têm sido fortes o suficiente para que alguns analistas em Wall Street comecem a se perguntar se eles estavam sendo muito pessimistas sobre o desempenho das empresas diante da escalada dos juros. Será que há alguma dúvida a respeito disso? Os hards dirão que não, que estão sempre certos em serem pessimistas, mas aqueles que comungam da minha ideia de que você tem sempre motivos para ser otimista, vai entender que as coisas não são tão feias como a grande maioria desses especialistas costumam pintar, né? Cerca de 20% das empresas do índice Standard & Poor's já divulgaram resultados trimestrais e mais de 77% dos dados financeiros foram melhores do que o esperado. Esses dados foram, vamos dizer assim, compilados pela Bloomberg Intelligence. Os resultados sólidos de megabancos do país e resultados melhores do que os temidos de bancos de menor porte estão impulsionando o forte início de temporada de resultados do primeiro TRI. Vimos, na verdade, um grande número de empresas superando as expectativas, e isso é encorajador, disse Mike Lovengar, chefe de construção de portfólio do Morgan Stanley. Isso levanta a questão: as expectativas foram intencionalmente muito baixas e ainda são muito baixas? A força dos resultados até agora fez com que os estrategistas do Bank of America ponderassem se sua meta de lucro por ação para 2023 era muito sombria, de acordo com o relatório aos clientes divulgado na semana de 21 de abril. A previsão de ganhos de consenso para as empresas de Standard & Poor's nos próximos 12 meses é de $219 por ação, segundo os dados compilados pela Bloomberg. Parte da razão para os estrategistas avaliarem erroneamente os resultados pode ser que a tão esperada retração dos lucros, na verdade, está acontecendo sob a superfície há quase um ano e pode, na verdade, já estar chegando ao fim. Uma recessão de lucros é normalmente definida como 2 trimestres consecutivos de lucros corporativos abaixo do nível anterior, excluindo o setor de energia, que distorceu estimativas para o índice no ano passado devido aos preços mais altos das commodities e inflação elevada. Os ganhos do Standard & Poor's 500 vêm caindo ano a ano desde o segundo trimestre de 22. Os investidores estão olhando para o futuro e muito dessa história de recessão de lucros já está precificada. Então a orientação futuro é muito mais importante, disse o chefe de dados da Fundstrat Global Advisors, apontando para os 15% subir no Standard & Poor's desde a baixa de outubro. Alguns sinais negativos na economia ainda estão presentes. Há ainda uma recessão no frete, um sinal de que a desaceleração econômica pode se tornar mais aparente nos resultados fora do setor financeiro. Há preocupações com a fuga contínua de depósitos dos bancos pequenos, né? Embora estejamos, vamos dizer assim, mais aliviados neste momento, e aí é preciso olhar as empresas que têm um valor de referência para o estado dos gastos corporativos.
Dito tudo isso, há motivos para ter esperança, já que o crescimento do lucro deve retornar na segunda metade do ano, graças em parte ao que pode ser o fim da dor nas margens. Então tá aí, uma reflexão de dias melhores, vamos dizer assim, né, na economia americana. Né? E isso pode ser muito positivo para a ideia de que não teremos um ano tão catastrófico como foi desenhado por boa parte dos analistas, né, dos especialistas. Isso vale para os Estados Unidos, isso vale para a Europa, isso vale para a Ásia, isso vale para o Brasil também, viu? Isso vale para o Brasil também. Olha, a Oi divulgou que fechou 2022, porque ela adiou a apresentação do balanço, você já deve saber, né? Mas ela divulgou que fechou 2022 com um caixa de 3,2 bi no caixa em dezembro de 22, 31 de dezembro de 22. A Oi fechou o ano com um caixa de 3,2 bi. E as receitas, segundo a Oi, somaram 12,5 bilhões. Então, faturamento, receitas da Oi, 12,5 bilhões. Juntamente com os fatos relevantes que foram divulgados no dia 21 de abril, sobre a finalização do empréstimo com os credores, aquele empréstimo de 1,4 bi, aquela obra caridosa feita pelos fundos de investimentos estrangeiros, que vão receber em troca 23% pelo valor emprestado à Oi, que será pago em 15 meses. Né? A Oi antecipou também alguns dados referentes ao seu balanço de 2022. O que é mais importante é que a posição de caixa ao final do ano passado era de 3,2 bilhões, o que mostra um grau de comprometimento das contas da empresa para seus compromissos de 2023. A receita líquida foi de 12,5 bilhões, segundo a Oi. A receita líquida anual foi de 12,5 bilhões. E o EBITDA foi de 2,15 bilhões. A comparação com o ano anterior é imprecisa por conta do processo de transferência de ativos decorrente da recuperação judicial. Mas se você for olhar para 2021, a receita líquida da Oi nos serviços B2B e fixos residenciais havia sido de 10,27 bilhões. Já o documento apresentado aos credores mostra uma receita líquida das diferentes unidades de negócios de 10,37 bilhões em 2022. Nos documentos apresentados aos credores, a Oi também deu alguns detalhes das receitas por segmento. No segmento de fibra, a receita de 2022 foi de 4 bilhões de reais. A Oi Soluções teve uma receita líquida de 2,3 bilhões de reais. E os serviços legados tiveram uma receita de 4 bilhões de reais. O custo operacional foi de 9,3 bilhões de reais e os investimentos totais no ano foram de 3,8 bilhões de reais. Tá aí os números que a Oi apresentou. A grande questão é, os números são confiáveis? Essa é a grande questão. O que você acha? Dá para confiar nos números apresentados pela Oi? Essa é a pergunta. A auditoria feita é confiável? Essa é a pergunta. Então, temos estas questões que precisam ser avaliadas. Os números apresentados são interessantes, mas o que nos faz hoje refletir é o grau de confiabilidade dos números face às últimas coisas que aconteceram no início deste ano de 2023. Não é? Então fica aí a reflexão. Você é assinante da Seleção de Empresas? Se você não é assinante ainda, assine. Nós já divulgamos um relatório em fevereiro, 2 em março, 2 em abril. Portanto, 5 relatórios, 5 estudos mensais foram divulgados. Estes estudos, eles nos trazem
análises de cenário macroeconômico do que está acontecendo na China, nos Estados Unidos, na Europa, faz uma análise do contexto nacional, a gente consegue dar uma olhada na questão do PL da Bolsa, das empresas que compõem a Bolsa, para ver se está caro ou barato. A gente olha o fluxo dos estrangeiros, o que é que os estrangeiros estão vendo, por que estamos com os institucionais, os investidores locais fora da Bolsa, o impacto da renda fixa alta nesse aspecto, né? E olhamos aí o que fazer diante de correções, quais são as oportunidades, quais são as empresas que no longo prazo, no Brasil e nos Estados Unidos, fazem sentido do ponto de vista de geração de valor, de geração de riqueza. Tudo isso é importante para que a gente possa, então, construir as nossas estratégias, saber o que fazer, saber o que não fazer, que horas fazer, que horas não fazer. Essas reflexões a gente faz na nossa seleção de empresas. Conheça também o nosso programa de mentoria. É um tete-a-tete, é uma comunicação semanal que a gente faz de forma individualizada para trocarmos ideias, experiências e avaliarmos perspectivas para planejar um investimento para os próximos 5, 10, 15 anos. Sim, isso tudo é muito importante e a gente faz isso no nosso programa de mentoria. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!